Nós vamos a Brasília. O Supremo Tribunal Federal está votando um assunto importante para o trabalhador e tem o trabalhador motivos suficientes para ficar apreensivo com o que acontece lá no Supremo. O trabalhador já está apreensivo há muito tempo com tudo que fizeram com alguns dos direitos trabalhistas, né? E o STF está tratando de alguns deles. O Rafael Procópio o acompanha. Fala, Procópio. Ronald e Zaidan, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesta quarta-feira. Teremos um dia de diversas pautas de cunho trabalhista no Supremo Tribunal Federal, sessão que deve começar logo mais. Um dos temas que deve ser discutido, pelo menos que está na pauta de hoje da Suprema Corte Brasileira, são algumas ações de inconstitucionalidade que questionam dispositivos da reforma trabalhista sobre as regras de trabalho intermitente. A gente lembra que essa prerrogativa do trabalho intermitente foi avalizada na reforma tributária, reforma trabalhista de 2017, ainda no governo do presidente Michel Temer. Mas as entidades que estão recorrendo afirmam que, por mais que esteja aí previsto nessa reforma de 2017, existem prejuízos para a classe trabalhadora. E as ADIs, as ações diretas de inconstitucionalidade, são justamente nesse sentido. No entanto, pessoal, o primeiro ponto da pauta que deve ser discutido, literalmente discutido, pelo menos que está de novo na pauta do STF, é que o plenário vai fazer uma audiência com as partes do processo que trata da defesa do trabalhador diante da tecnologia e a automação do trabalho. Para ser um pouquinho mais claro para quem está nos acompanhando, esse caso está relacionado principalmente à expansão das ferramentas digitais e da inteligência artificial neste mercado de trabalho. No entanto, mesmo que esteja o primeiro item da pauta, está prevista somente a audição das argumentações dos advogados envolvidos nesse caso. A votação mesmo desse tema vai ficar para outro momento, que deve ser marcado nesta quarta-feira. E a gente segue aqui de Brasília acompanhando o Supremo Tribunal Federal, mesmo que sejam várias pautas de cunho trabalhista, muito provavelmente, como a gente tem acompanhado os ritos do STF, é bem possível que nessa quarta-feira somente essa audição aí relacionada à IA, à inteligência artificial, que seja realmente discutida no plenário da Suprema Corte. Vamos ficar de olho. Valeu, obrigado, Procópio, pelas suas informações. São 3 ações que tratam aí do contrato intermitente e que estão agora sob a batuta do Supremo Tribunal Federal, Zaidan. Bom, o Supremo, lamentavelmente, tem aprofundado a péssima reforma que foi feita na legislação trabalhista, uma reforma totalmente contrária aos trabalhadores, removeu direitos, arrancou direitos e sempre com aquele papinho, com aquela fachada de modernização, os eufemismos, né, que são usados no mundo inteiro, aliás, não é por acaso que são usados no mundo inteiro. Isso tem uma matriz, que é o capital financeiro, que hoje domina também grande parte do capital produtivo, emprega gente e quer a remoção dos direitos que se consolidaram em boa parte do mundo no século XX, inclusive na Europa social-democrata, que já não é social-democrata, só de fachada. E um desses eufemismos é flexibilização. Na verdade, eles vão removendo os direitos, tornando o custo da compra da força de trabalho menor para o capital, e essa reforma trabalhista é mais uma das muitas, por encomenda, feitas no mundo inteiro. E o Supremo aqui no Brasil tem aprofundado. Agora, claro, houve uma mudança na Constituição do Supremo. Outro dia, inclusive, o Alexandre de Moraes, num assunto trabalhista, que era se havia ou não vínculo entre um trabalhador e aquela que contratou uma terceirizada, que por sua vez o contratou. E ele então falou, não tem vínculo nenhum, o próprio depoimento dele mostra isso. E aí ele foi corrigido pelo Flávio Dino, pela Carmen Lúcia e também pelo Zanin, que mostraram para ele que não apenas a Constituição, mas a lei, é clara, a regulação que foi feita em 2019, ela regulou e regulamentou. Então é regulação e regulamentação. Em 2019, e que estabeleceu a solidariedade, ou seja, a responsabilidade solidária da empresa que contrata aquela que foi terceirizada. E o Alexandre de Moraes, ele não tinha percebido isso, porque tanto que ele mudou o voto. Ele falou, não, vocês têm razão, e votou com os 3, né? Mas isso, talvez essa nova composição
reduza os danos que o Supremo tem provocado nos direitos dos trabalhadores. Porque o Supremo tem aprofundado radicalmente a péssima legislação trabalhista que vigora no Brasil já há 7 anos, Ronald. 3:10. A gente faz um intervalo.